Magnífico dia, amados, que a presença, o amor e o direcionamento do Criador sejam em abundante no nosso dia, nos capacitando e orientando a colocarmos em prática a vontade do Senhor em nossas vidas, fazendo o melhor para Ele e para o nosso próximo. No capítulo de hoje, amados, veremos que Paulo falará sobre as evidências da ressurreição, onde apresentará inúmeras testemunhas desse evento e argumentará sua importância para os cristãos. Ele dará seu testemunho sobre a sua convicção e de algum dos muitos desafios enquanto pregava, e sua motivação para isso. É que, a exemplo da ressurreição de Jesus, nós semeamos em nosso corpo natural para em seguida colhermos no espiritual incorruptível. Paulo encerrará falando sobre a iminente volta do Senhor e que tudo ocorrerá no piscar de olhos, ao soar de uma trombeta, e então veremos o Senhor face a face. Eu convido a você a estudar e compreender 1 Coríntios, capítulo 15. A ressurreição de Cristo é real. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverte tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Nós também ressuscitaremos. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A ressurreição dos crentes. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que esta se executa
aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos. Porque se estamos nós também, a toda hora em perigo. Eu protesto que a cada dia morro, glorificando-me em vós por Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Diga-o para a vergonha vossa. Os novos corpos dos ressuscitados. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas a uma é a glória dos celestes e a outra as dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se a ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em uma alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois do espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Quando o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Todos seremos transformados. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e conquistantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Conclusão, amados. Falsos mestres estavam se espalhando em Corinto, e uma mensagem de que a ressurreição não existia, algo que incomodou demais aos cristãos e também a Paulo.
O apóstolo, por sua vez, argumenta contra esse ensino, utilizando a ressurreição do próprio Jesus, conhecida e criada por todos de forma literal, isto é, Jesus ressuscitou corporalmente antes de voltar ao céu. Ele conta que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas no mesmo instante, além de ter sido visto pelos apóstolos e outras testemunhas, inclusive ele, Paulo. Ele nos diz que para a ressurreição do corpo glorificado é necessário a morte do corpo natural. E neste momento ele utiliza a ilustração de uma semente que se transformará em planta e dará fruto, mas é necessário que primeiro ela morra. O mesmo acontece com a ressurreição dos santos. Primeiro a morte do corpo natural, para em seguida a ressurreição em um corpo glorificado. Uau! Eu convido você em orar comigo, amados, em agradecimento a esse estudo maravilhoso. Graça te damos, pois tu és bom, Pai, e sempre nos ouve. Senhor, gratidão por mais um amanhecer, gratidão por mais essa semente plantada em nossos corações, Pai. Precisamos, Senhor, semear no nosso corpo natural para colhermos junto a Ti, no espiritual. Pai, que essa palavra entre com clareza nos corações que me escutam, que estudam, compreendem e compartilham a Tua palavra, Senhor. Pai, eu peço providência na vida de cada irmãozinho, Pai, seja na parte profissional, espiritual, emocional, familiar, profissional, que a igreja do Senhor, somos nós, permanecemos unida, Pai, em unidade, caminhando, visando sempre o reino, Pai, como diz a palavra. Pai, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Somente em unidade, somente cumprindo os mandamentos, somente aplicando em nossa vida tudo o que aprendemos na palavra, nós acessaremos o bom e o perfeito agradável no Senhor. Unidade, irmãos. Temos que levar a palavra. Temos que semear com a essência que Papai do Céu nos deu. Diariamente eu convido você não só aqui para estudar a palavra, mas também para se autoconhecer no Instagram, e eu fico muito contente com os feedbacks que eu recebo, tá? Porque o intuito é esse mesmo, é levar informação, é ajudar as pessoas a enxergarem o que Deus quer dela, para que fomos todos criados e o que temos que fazer aqui. Então, sempre que puderem, compartilhem, ouçam, aprendam e apliquem na vida de vocês, porque a sabedoria ela vem do ouvir, mas não basta só ouvir, né? Ciência é saber, sabedoria é fazer. Então, tudo que você ouve, se for agradável ao seu coração, pratique na sua vida, transborde aqueles que você ama, e assim você está semeando a sementinha que Papai do Céu nos dá diariamente. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.